Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida da tua filha, Senhor, tua ungida, Pai. Nós agradecemos porque sabemos que é o Senhor que move, é o teu Espírito Santo que guia, que conduz. Obrigada, Senhor, por esse momento, Deus, que o Senhor preparou para nós. Eu creio que foi o Senhor, foi o teu Espírito. Pai, que ela esteja transbordando da tua graça, da tua unção, do teu poder. E que ela tenha liberdade, porque o Espírito Santo mora na vida da tua filha, e a tua palavra diz que onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Que ela tenha liberdade no teu Espírito, que ela seja profundamente usada pelo Senhor, e que cada coração aqui venha receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Com grande alegria, né, que nós estamos aqui, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi sobre o livro de Ruth, a história de Ruth, né? O livro de Ruth são 4 capítulos, é bem pequena a história, então eu acredito que vocês já devem conhecer, mas eu vou destrinchar assim, a história, tá? Eu não vou ler todas as passagens, eu só vou contar os episódios da vida de Ruth, né, desse livro. Bom, eu sempre gosto de começar falando sobre o momento histórico do livro de Ruth. Israel era uma nação dividida e derrotada. Um período de trevas para Israel, quando cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Vocês podem conferir isso em Juízes 17:6. O livro de Ruth localiza-se entre Juízes e Samuel, no Velho Testamento. Juízes apresenta um declínio da nação judaica. Samuel, o livro de Samuel, o estabelecimento do reino judaico. E Ruth retrata Cristo e sua noiva. A palavra de Deus, ela tem sempre uma simbologia. A gente começa a estudar a palavra de Deus, tudo leva a Cristo. Sempre há um comparativo. O Senhor, ele não escreve nada sem uma razão, sem um propósito. E quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai vendo que sempre tem um sentido simbólico no livro, né? Naquele livro que nos leva a Jesus. Sempre vai desembocar em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Na presente era em que Israel é posta de lado, Cristo chama sua noiva dentre os gentios e judeus. Estou fazendo aqui uma comparação, tá? Este livro tem uma simbologia profunda, né? Como eu falei. É uma história de amor e de colheita. E é isso que Deus faz no mundo de hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda seus propósitos. Tudo apontava para Cristo. E assim, estudando, né, meditando nesse livro, né, o que eu pude observar é que Ruth e Esther são os únicos livros do Antigo Testamento que recebem nome de mulheres, né? Tem o livro de Esther e tem o livro de Ruth. Ruth, comparando, né? Ruth era uma gentia que se casou com um judeu. E Esther era uma judia que se casou com um gentil. Então mostra aí que Deus ele não separa povos. Ele é o povo de todos Ele é o Senhor de todos os povos. Amém? É isso que nos traz nessa mensagem. E o desenrolar da história, a gente acaba percebendo isso. Contudo, Deus usou as duas para salvar a nação, né? Tanto Ruth quanto Esther. Esther salvou também de uma sentença, né, de que ia destruir todo, de morte para o povo judeu. E Ruth é sempre um recomeço de que Deus resgata cada um dos seus filhos. E Boaz vai interpretar aqui quem foi Boaz. Ele foi o resgatador, né? E o nosso resgatador é
é Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Deus age como quer. Ele não está preso em nenhuma caixinha. Temos que estar sempre abertos ao mover do nosso Deus. A história de Ruth começa a ser narrada num contexto de dor e sofrimento. No tempo dos juízes, quando ainda não havia rei sobre Israel, pois os judeus haviam rejeitado o verdadeiro rei, que era o Senhor, o Deus dos exércitos. Não havia. Depois a gente vai recomeçar, né? Vai ter Davi, vai ser. Primeiro, antes de Davi, vai ter o Saul, e aí depois vem o rei Davi, enfim, mas antes não tinha, na época de juízes, não havia rei. E o povo estava totalmente. Fazia o que, como eu disse no começo, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Havia os juízes, mas o povo estava mesmo decadente nessa época. Pois os judeus haviam rejeitado o seu verdadeiro rei, o Senhor dos Exércitos. Uma família israelita, que a gente agora vai contar a história de Ruth. Uma família israelita saiu de Belém para escapar da fome. A família é composta por Noemi, seu marido e seus 2 filhos. Migrou para uma terra vizinha chamada Moabe. A fome era severa no território de Israel. Por isso eles decidiram se mudar para Moabe. Em busca de melhores condições de vida, se vocês quiserem ler em Ruth, de 1 a 3. Mas, passado algum tempo, o patriarca da família faleceu, deixando Noemi e os filhos em Moabe. Ela ficara viúva e passou a viver numa terra estranha. Aqui, nessa passagem, meditando nela, me fez refletir muito sobre o que acontece muitas vezes em nossas vidas quando não damos atenção à voz de Deus. Noemi e Elimeleque, que era o esposo de Noemi, quando saíram de Belém, escolheram um lugar para viver que Deus já não aprovava a conduta desse povo. Eram os Moabitas. Vocês já ouviram falar dos Moabitas, né? Os Moabitas eram um povo pagão que se degenerou espiritualmente, servindo a deuses estranhos, com costumes contrários à lei de Deus. E Deus, nessa época, foi bem claro que Ele não queria que o povo se misturasse com nenhum outro povo, né? Principalmente esses povos que adoravam outros deuses que não Ele, né? Não a Ele. Não conheciam o Senhor, não tinham o Senhor como um único Deus. Eles tinham vários deuses pagãos. E que lição que eu tiro para nós? Que o Espírito Santo ressalta aqui. Elimeleque e Noemi, ao invés de confiarem em Deus na terra deles mesmo, que é onde eles viviam, que era Belém, eles resolveram sair e buscar socorro em terras estranhas. E existem situações os quais nós passamos na vida que, por conta de serem circunstâncias tão difíceis de resolver, que no desespero a gente acaba tomando decisão que não é a decisão que Deus nos deu, né? Não é a direção correta. E tomamos decisões precipitadas, fora da vontade do Senhor. E que lá na frente sofreremos as consequências dessas escolhas erradas, impensadas e imediatistas. Que foi o caso de Noemi e é difícil o nome dele. Elimeleque. O melhor a fazer é esperar em Deus e esperar a sua direção. Quando a gente não sabe o que fazer, né, mesmo que a circunstância esteja completamente caótica, né, nós temos que esperar em Deus, porque se nós nos precipitarmos, a gente pode tomar uma decisão que a gente vai se arrepender pro resto da vida. Que foi o caso teve consequências muito complicadas aqui para ela e para a família dela. Continuando a história. Os filhos de Noemi, Malom e Quilion, casaram-se com moças daquela terra. Eles se casaram. Deus havia dito que não era para se casar, não era para se misturar, mas eles casaram. Eles não tiveram filhos. Outra decisão fora do propósito de Deus.
Você pode conferir isso em Deuteronômio 23:3, que os judeus não deviam se misturar com os moabitas. Eles continuaram suas vidas em Moabe por quase aproximadamente 10 anos, depois que o pai faleceu, né? Algum tempo depois, morreram também os 2 filhos, deixando a família totalmente desestruturada. Quer dizer, Noemi ficou viúva, as suas noras viúvas, então eram 3 viúvas. O cenário era desesperador e caótico. E viúva, que tipo de auxílio que ela tinha? Que perante a lei, quem tinha que sustentar a viúva era o esposo ou não os filhos, né? Mas no caso delas não tinha mais ninguém. E elas estavam numa terra estranha. Tudo bem, as noras, né, eram moabitas, mas Noemi praticamente ficou numa terra estranha, sem ninguém, né? Ela estava, o cenário é caótico e desesperador. No livro de Ruth começa com esse triste cenário: 3 viúvas desamparadas, com seus lares destruídos pela perda de seus maridos e sem filhos, ela, né, no caso. Noemi estava muito abatida e desorientada por conta de tanto sofrimento, a perda de seu marido e depois seus 2 filhos. Para uma mãe isso deve ser desesperador, né? Que mãe que aguentaria tanta dor? Sua fé estava abalada e sua alma amargurada. A gente percebe essa angústia no versículo 11 de Ruth 1, 11 a 14. Alguém quer ler? Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los, eis, até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomares marido? Então, a gente vê tamanha angústia, que ela não sabia o que fazer, ela estava desesperada, né? E ela resolveu voltar para Belém, para a terra dela. E as noras queriam ir com ela, mas ela, mais uma vez, ela fala para as noras não irem, para ficarem em Moabe. Mas é nessa hora que devemos ter cuidado, pois em um ambiente caótico as emoções estão à flor da pele e a lucidez desaparece. Era como Noemi se encontrava, em desespero total. Imagina o que se passava na cabeça dela: e agora? O que eu vou fazer? Para onde ir? Meu marido era quem me sustentava, ele se foi. Agora meus 2 filhos que ficaram no lugar dele também se foram. Eu, viúva, sem nenhum neto, homem para cuidar de mim. Minhas noras, todas viúvas igual a mim, né? Isso é que passava na cabeça. Eu coloquei no lugar dela e com certeza pensaria dessa forma, né? Ela culpava Deus do seu sofrimento. A gente sempre transfere para Deus o sofrimento, né? Como se Deus tivesse culpa do sofrimento que nós estamos passando. Às vezes é permitido por Deus, mas não que Deus queira sofrimento para ninguém, né? É tão real que Deus escreve em sua palavra, Ele nos conhece tanto e nos ama tanto. É aí que Deus começa a trabalhar, nesse momento. E a palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E que como é que Noemi estava nesse momento? Angustiada, né? E o nosso Deus, Ele é o quê? Ele é o socorro. Noemi, agora viúva e sem filhos, decide voltar para Belém, onde já não havia fome, e sem pensar direito, aconselhou suas noras, Orfa e Ruth, a ficarem em Moabe com suas famílias e com seus deuses pagãos. Orfa acatou os conselhos errados de Noemi e ficou em Moabe. Mas uma delas decidiu ir com Noemi, Ruth. Ela decidiu seguir a Deus e cuidar da sua sogra a qualquer custo. Ruth 1, vocês podem ver Ruth 1, de 16 a 17. Pastor, pode ler? Ruth 1. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que
pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17 também? Pode ser. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém. Ruth era leal à sua sogra. Ela resolveu deixar sua terra natal, sua religião, abraçou a fé de Noemi e passou a crer no Deus de Israel, para acompanhar e cuidar da sua sogra, transformando o luto em uma aliança de amor incondicional. Aqui outra coisa que me chamou a atenção é a lealdade, né, de Ruth por Noemi. E olha que Noemi despachou ela, né? Tipo, vai, fica aí, não me dê, eu vou sozinha, né? Fica aí na tua terra. Mas ela falou, não, aonde você for eu vou. O teu Deus será o meu Deus. E eu acho que aí foi quando eu acho que Deus se agradou demais, sabe, assim, com Ruth, porque ela poderia realmente ter, né, ficado lá, é a terra dela, né, já estava acostumada, mas ela, além, eu acredito que com a convivência com a Noemi, né, com os costumes judaicos, já tinha conhecido, se converteu ali, já houve uma conversão, né, de Ruth, porque só a atitude dela já mostra que ela queria o Deus de Israel, né? E é claro que Deus está sempre disposto a nos receber, de onde quer que você esteja. Se você quiser, Ele se apresenta a você, né? Quem crê, quem quiser, Ele vai se apresentar, né? Ele nunca vai deixar de nos receber. Aliás, Ele quer sempre, né? Esse que bate a porta, né? Se alguém abrir, eu vou entrar. E abrir a porta do nosso coração. O coração de Ruth já estava escancarado para o Senhor, né? A amizade e o compromisso entre Ruth e Noemi mostram como o amor supera tragédias e dificuldades financeiras. Quando chegaram a Belém, Ruth foi trabalhar para sustentar sua sogra idosa. Ela era uma mulher virtuosa, uma mulher leal, fiel. Assim, você vê as características de Ruth, né? Era impossível de alguém não perceber a Ruth. A lei permitia que pessoas pobres colhessem os restos das plantações, depois que os donos tinham feito sua colheita. Isso está em Deuteronômio 24, 19, 21. A lei da época permitia que o que sobrasse das plantações, as pessoas pobres poderiam colher para si, né? A atitude de bondade de Ruth moveu o coração de Deus. Tudo tinha um propósito maior. E chamou a atenção de Boaz. Ele se mostrou interessado. Boaz era o dono da plantação onde Ruth foi trabalhar, né? Que ela foi colher lá os restos, né, da plantação. Chamou a atenção de Boaz, que se mostrou interessado pela atitude de Ruth. Primeiro porque Ruth arregaçou as mangas e foi trabalhar para sustentar as duas. Atitude nobre de mulher virtuosa. Eu acredito que Boaz aqui se encantou com Ruth e aceitou se tornar o resgatador. Ruth 4:10. E assim, eu estou pincelando, né, contando a história de Ruth, mas tem muito mais detalhe que depois eu sugiro que vocês leiam, né? Porque a maneira como ela chegou em Boaz, ela foi instruída por Noemi. Noemi falou para ela se deitar lá aos pés de Boaz, com uma posição de submissão, pedindo que ele fosse o resgatador dela, que pela lei um parente próximo poderia resgatar a família pobre que tivesse vendido suas terras, poderia resgatar as terras novamente. E Boaz era um parente não tão próximo, mas era próximo e era um parente. Ele poderia ser o resgatador, só que tinha uma pessoa na família que era mais próximo. Mas Boaz ficou tão impressionado com Ruth, com a postura que ela teve, que ele cuidou dela, ele mandou alimento para Noemi, para ela entregar para Noemi. Ele realmente ali já tomou a frente do problema de Ruth e Noemi. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus, né, com a vida das duas. Ou seja, o Senhor, Ele cuida das viúvas. Ele não vai deixar ninguém desamparado, né? A gente pode ficar
que diz, a gente pode ficar sozinho, sem dinheiro, sem nada, mas o Senhor vai arrumar um jeito e vai cuidar da gente. Se porventura, né? E o nosso Deus, Ele continua o mesmo, Ele continua cuidando, Ele continua nos abençoando. A gente não tem que realmente aprender a confiar nesse Deus, né? Que é tão próximo de nós. Nós que não temos essas, às vezes, muitas vezes duvidamos, né? De que Deus é conosco. E casou-se com ela, dando continuidade à família de Noemi. Porque a Noemi, ela não tinha mais descendentes, né? E Deus, Ele faz a coisa tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que do filho de Ruth, Boaz, tem a descendência do Senhor, que Davi se torna, o filho nasceu do casamento de Ruth e Boaz, nasceu Obed, que se tornou avô do rei Davi. Ruth 4,17. Na genealogia do Novo Testamento, essa história é fundamental, pois Ruth, uma mulher moabita, está inserida na linhagem terrena de Jesus Cristo. Este livro de Ruth inicia-se com o sepultamento e termina com o casamento. Abre com fome e encerra com abundância. Boaz retrata Cristo, nosso resgatador. Cristo tomou sobre si nossos pecados, a fim de poder nos resgatar. Ele pagou o preço porque nos ama. Ele, o Senhor da seara, como Boaz, supre nossas necessidades, resgata a herança para nós e nos dá descanso. Glória a Deus. Então a gente vê que o livro de Ruth tem um começo difícil, um começo, né? Mas que termina com abundância. Assim é o nosso Deus conosco. Ele também vai, qualquer situação que a gente possa viver, o nosso Deus, Ele não está indiferente. O que eu aprendo aqui? Que a gente deve, no momento caótico que a gente estiver vivendo em nossa vida, que todos nós passamos por momentos assim, né, na vida, que a gente não sabe nem o que deve fazer, qual a melhor direção a tomar. Eu acho que assim, que se Noemi ela tivesse tido um pouco de calma, e o esposo, né, se eles tivessem ficado, porque aqui diz que depois de um tempo a fome acabou em Israel, ou seja, se ela permanecesse em Belém, ela talvez tivesse, né, você vê que quando ela volta, já tinha muitas plantações, tanto é que Boaz era dono de uma plantação, né, e eu acredito que ela não teria passado por todo esse sofrimento, eu creio, sabe, mas, amém, eu acho que Deus, Ele permite as coisas acontecerem para que a gente preste atenção, e Ele deixa isso na palavra, para que a gente procure nos ater com os exemplos que tem aqui, né, de Ruth, no caso, primeiro Noemi, do que não devemos fazer, devemos esperar em momentos difíceis, caóticos, porque Deus sempre vai dar a melhor direção. Vai ter um momento que a gente vai saber o que a gente deve fazer. E no caso Ruth, ela poderia ter escolhido o caminho mais fácil, né? Permanecer em Moabe, mas ela não quis, ela já havia conhecido o Senhor e tinha a certeza de quem era o verdadeiro Senhor da vida dela. E a partir do momento que a gente coloca o Senhor em nossas vidas, Ele passa a ser o nosso rei, né? Aquele que vai governar a nossa vida. Então ela queria mesmo que Deus governasse a vida dela. E ela tinha certeza de que Deus faria, que o Deus de Noemi, que se tornou o Deus dela, faria por elas, não deixaria elas numa situação difícil que elas estavam vivendo. Aquilo seria passageiro, né? Tanto é que ela se casou e mais maravilhoso ainda que desse casamento gerou a descendência de Cristo, né? Davi e, consequentemente, da genealogia de Davi, Jesus. Então, assim, ela ficou conhecida, ficou famosa, né? Assim, na palavra de Deus, pelas atitudes que ela teve, né? Atitudes de lealdade, atitudes de ser uma mulher
sábia, que soube agir no momento certo, de humildade, de submissão, de entrega, de arregaçar as mangas, de não abandonar a sua sogra num momento tão difícil. Enfim, são vários exemplos que a gente tira aqui da história de Ruth, né? Então, assim, que você, para mim, tocou muito, né? Assim, o exemplo dela e o quanto que a gente deve, para a nossa vida, trazendo para a nossa vida, que a gente saiba tomar a direção certa, né? Ter paciência, porque no momento certo virá a resposta de Deus, que a gente tem que permanecer fiel a Ele, né? Clamando a Ele, pedindo a direção e procurar ter atitudes nobres, né? Que vão agradar o coração de Deus. No caso aqui, Boaz representa, né? Representando Jesus, mas agradou o coração de Deus, a postura de Ruth. E o fato dela querer Deus, o Deus de Israel, fez com que Deus se achegasse e mudasse toda a história delas, né? E também fortaleceu a fé de Noemi, porque Noemi já estava bem abalada. E com toda essa experiência, com toda essa postura da sua nora, né? Ela pôde perceber que Deus era com ela, né? Então eu acho que Ruth ativou novamente a fé de Noemi. Amém? E nosso Deus faz tudo completo, tudo perfeito e tudo para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então foi o que o Senhor me passou nessa passagem aqui de hoje. Amém?